Bola. Então, é uma coisa rapidinho, cada um vai apresentar um pouco o seu trabalho, 5, 10 minutos. Joaquim, você já vai? Vai me dar o look de novo, né? Não. Então, vou ler aqui o que a gente vai fazer, mais ou menos. Então, a gente está também lançando o livro do Nino Rezende Joaquim Paiva e inaugurando extraoficialmente as exposições da Márcia e da Juliana. Bom, então o nome dos livros são Lantejoulas Cintilantes do Vale do Amanhecer, do Joaquim Paiva, Êxtase, ou Êxtase. Êxtase. É o estado que eu estou. Do Nino Rezende. E o nosso bate-bola aqui vai se chamar Sagrado e Profano, Joaquim Paiva e Nino. E aqui, Márcia Charnizon, aqui do meu lado, Juliana Cicoli, e o nosso bate-bola vai ser Discursos que Matam. Aí eu acho que vou começar com a Márcia aqui, ela explicar um pouquinho do trabalho dela, que está aqui, a Caça às Palavras, e o da Juliana, que é 10 Amores. E, por incrível que pareça, existe uma conexão entre tudo isso aqui que a gente vai falar, né? O trabalho da Márcia e da Juliana e os livros do Nino e do Joaquim. Então, cada um vai falar 5, 10 minutos, mais ou menos, depois a gente conversa um pouco, abre para perguntas e, como diz a nossa amiga Paula Giordano, já tá quase na hora. Ela diz que só pode beber a partir de 2 dígitos, ou seja, 10 horas da manhã, então já deu o horário. Se alguém quiser tomar uma cerveja, o pessoal do plano B está aí. Vamos lá então, Márcia? Ei, gente, bom dia. Ai, que bom estar aqui, Paulo. Obrigada, Kit, Plano B, Joaquim. Quando a gente pensou nesse tema, nesse título, né, do Palavras que Matam, para essa conversa entre eu e Ju, eu sempre penso que crimes de ódio são precedidos por discursos de ódio, né? Então, cada vez mais a gente olhar para esse tema com mais seriedade, muitas coisas que parecem um mimimi, falei por falar, que a gente escutou tanto isso nos últimos anos, né? Não, era uma brincadeira, é só uma brincadeira. Eu fico pensando quão sério é isso, principalmente quando a gente olha para os números de violência contra a mulher. Se a gente fizer um recorte em Minas Gerais de 2020 a janeiro de 2023, foram quase 450 mil ocorrências de violência contra a mulher. Em BH, que é a cidade onde a gente mora, são quase 1.500 casos por mês. Então, exige um olhar mais profundo disso. Somos sujeitos da linguagem. Então, o que me move nesse trabalho é essa pesquisa da linguagem, da palavra. Eu quis me encontrar com mulheres acima de 50 anos. Não à toa, assim, quando eu comecei esse trabalho, eu tinha acabado de fazer 50 anos, então eu queria me encontrar com essas pessoas. Cada uma me trazia uma frase que, de alguma forma, atravessou sua vida, marcou sua trajetória. Logo quando eu pensei nesse trabalho, eu pensei que se trata de um despir. Muitas pessoas me perguntam por que o nu, né? Em inglês tem a diferença do naked and nude. Em português a gente só tem o nu, né? Então não é o naked, é o nude. Essa coisa de você se despir, ficar vulnerável para o outro dentro de uma relação absoluta de confiança. Eu fotografava no meu quarto, então é isso também, né? Você vai levar uma mulher para o seu quarto para fotografar nua, onde ela vai te contar uma frase que marcou sua vida. É uma parede de cimento manchada, então por isso as manchas. Comecei a fazer testes de luz, então é uma luz do projetor que tem uma cor muito feia, assim, então eu colocava o filtro azul, o filtro verde. A hora que eu coloquei o filtro vermelho, uau, né? Ainda compartilhei com um amigo querido, Patrick. Uau, o vermelho funciona, e vermelho para muito além do sangue da violência. Poderia ser só uma referência ao sangue da violência. Não, eu acho que é muito mais o sangue da própria menstruação, né? Que por séculos a própria medicina colocou como um lugar impuro, nojento,
Então, esse vermelho traz também uma referência, para mim, pelo menos, da luz do laboratório, a luz de segurança. De fato, eu acho que todas as mulheres que ficaram ali na minha frente, elas se sentiram muito seguras para a gente construir essa imagem. Meu trabalho é sempre uma construção com o outro, então nenhuma imagem, absolutamente nenhuma imagem sai sem total aprovação da pessoa. Cada uma me falava o tanto que queria se mostrar em termos de corpo, né? É esse corpo social que está respondendo a uma agressão. Então, algumas falavam, eu não quero que apareça peito, eu não quero que apareça bunda, eu não quero que apareça isso. E aí a gente ia construindo essa pose e eu ia formatando a projeção de um caça-palavras no corpo delas. E não aleatoriamente, não à toa, eu nunca colocava as palavras que eu ia circular em cima do corpo delas. É sempre para fora do corpo, né? Porque para mim isso vem de um outro corpo, marca de alguma forma, mas não pertence àquele corpo. E quando eu pensei também no título, na caça às palavras, é uma coisa até um pouco ingênua, né? Eu já escutei de algumas pessoas, tipo assim, para você entrar numa galeria você tem que mudar esse título, tem que ser uma coisa mais chique. Ainda bem que eu não mudei, ainda bem que eu não escutei. Porque, e não diz de caçar, não é caçar as palavras, mas é tornar aquilo que está invisível, de alguma forma, fazer aquilo ficar visível. A gente precisa circular, a gente precisa marcar, a gente precisa mostrar uma coisa que é muito invisibilizada. Eu própria, quando eu comecei o trabalho, eu comecei muito curiosa, assim, por onde que esse machismo, essa misoginia, por onde que eu também vejo e tenho racismo estrutural, por onde que essa colonialidade do poder, né, me atravessa. E a cada mulher que eu encontrava, eu ficava absolutamente chocada, tipo, era, uau, eu também escutei isso. O processo de fotografar foi muito potente como elaboração para mim, para elas, e escutando pessoas que veem o trabalho, cada mulher, cada pessoa constrói a sua própria frase, reelabora. Teve uma frase que não está aqui, por exemplo, que é clássica e que, para mim, era muito ingênua. Eu acho que, se não toda mulher, mas pelo menos quase todas, acho que pode levantar a mão aqui quem escutou isso, que é: não dá no primeiro dia, senão ele não vai te querer. Isso é clássico. E aí, na minha geração, é tão normal escutar isso. Não vou dar no primeiro dia mesmo, não. É você entrar dentro, entender essa caixa, esse sistema do patriarcado, que a gente está sempre como um objeto a ser desejado pelo homem, e como isso é importante de ser desconstruído, né? Já estou finalizando, a direção de cena era sempre no sentido de: olha diretamente para mim, me encara com a sua força e me fala a sua frase mentalmente, mas com cabeça erguida. Então não tem uma direção de cena do fraco, do vulnerável, da machucada. Não. Estou aqui, sou dona da minha história. E teve um caso muito interessante de uma delas que me chegou com uma frase que era: eu acabo com você a qualquer hora, eu acabo com você quando eu quiser. E ela quase sofreu mesmo violência física pelo ex-namorado. Isso tem muitos anos, isso tem mais de 20 anos. E quando ela começou a se movimentar. E era um ódio, era uma raiva que ela estava batendo nessa pessoa. Era uma coisa muito violenta. E eu deixei, deixa ela. Aí ela batia e fazia caras ferozes. Na hora que ela respirou, eu falei: que lindo, não, muito lindo. Agora vamos fazer uma coisa? Só olha pra mim. Só olhou pra mim. E aí ela me dá o olhar dela de muita potência, assim.
Só para falar um pouco também, né, não tem risinho, não tem sensualidade, diz do corpo, mas tem o nu, mas não é sobre o nu. Isso que eu acho o trabalho legal, né? E quando a própria projeção, a hora que eu ligava a luz vermelha, o quarto se enchia daquela projeção e tinha um vidro, uma janela grande atrás de mim, que ela se via, normalmente fotografava à noite, e aquilo também dava uma validação, assim, nó, que legal. Então ali também elas se sentiam seguras, e eu me sentia segura, é sempre uma relação, né? A gente não sabe que começa primeiro o ovo ou a galinha, né? Eu me sinto segura, você se sente segura, você está me dando, eu estou te dando. Então é isso, depois a gente conversa mais. Márcia, fala um pouco das palavras, que acho que... Do que de circular? É. Sim, cada frase, cada imagem é a frase que essa mulher me trouxe. Então, essa mulher me trouxe essa frase. E aí depois eu circulava, né? E cada mulher... E aí eu construía essa pose junto com ela. E aí, por exemplo, às vezes a pessoa falava, ai, não quero que apareça nada, né? Então eu tinha que fechar um plano, fazer mais fechado. E aí não podia ser uma frase tão grande. Aí tem todos esses percalços, assim, o projeto tem esses percalços de produção que eram divertidos também da gente compartilhar. É isso. Não tinha combinado que você ia fazer. A gente não tinha combinado que você ia fazer a gente chorar, porque... Não. Primeiro, bom dia. Obrigada a todos e todas por estarem aqui. Quando a Márcia fala, eu acho muito forte. Quando você fala sobre essas frases, delas te passando quais são essas frases e elas fotografando e ali elas se sentindo fortes novamente, é de uma potência. Porque a gente escuta isso todos os dias. Eu mesma ouvi isso. Desculpa, é porque eu tô sem voz, porque eu tô querendo chorar. Mas, enfim. A gente escuta isso todos os dias e com o tempo a gente às vezes pode até achar que isso é normal, né? Sua roupa tá muito curta. Aliás, eu vou até ler, porque eu já ouvi várias aqui, eu vou relembrar. Você nunca vai ser feliz sem um homem. Essa eu já ouvi várias vezes. E várias outras. Então, primeiro, é uma honra estar aqui comigo, para mim, do lado dela, porque eu já sou fã há muitos anos. Conheço desde quando ela fotografou o meu casamento, meu primeiro casamento, que acabou, viu? Você não deu sorte. Ou deu. Cujo casamento eu não falo muito, mas que eu ouvia muito disso, então é uma coisa pesada. E quando a gente resolve separar disso, a mulher sofre muito com isso, porque muitas vezes os homens não aceitam, eles não aceitam perder, né? Então eu acho que é mais fácil colocar nós mulheres como sendo incapazes, inferiores. E esse discurso eu vejo muito para isso, assim, para controlar, para encaixotar nós mulheres em lugares que possam conter a nossa força, porque todos nós sabemos da nossa força, que é gigantesca. Então, pensando historicamente, assim, quando fomos caçadas como sendo bruxas, que até me vem muito esse título seu, caça-palavras, caça às bruxas, né, em que fomos queimadas como sendo bruxas, porque não se tinha conhecimento do que era aquela força, né? A gente estudando o termo histeria, que hoje todo mundo usa de uma forma pejorativa, né? Nossa, é histérica, é uma crise histérica, enfim. Na época das bruxas, histeria era considerada como uma possessão do demônio. Então eles não sabiam explicar o que era aquilo, e daí matavam queimadas ou prendiam mulheres, e essas mulheres sofriam torturas horríveis. E com os anos passando, também tem uma parte histórica.
entre os anos 1900 e 1980, que veio conhecimento, entre muitas aspas, dos médicos, e que as mulheres que não se encaixavam novamente, que eram diferentes ou que tinham uma força incontrolável, elas foram internadas como sendo loucas. E é muito forte a gente ver que essas mulheres, em sua maior parte, elas não tinham problema mental algum. Pelas fichas médicas a gente consegue ver isso. Elas estavam ali, elas mudaram o rumo da vida delas, dos filhos delas, de todos, que aliás eu não posso falar nem que isso fosse vida, né? Elas mudaram tudo por motivos fúteis, por motivos de não conseguirem controlar mulheres. Então vejo que pouco andou de lá para cá, e por isso que a gente precisa falar muito sobre isso, para talvez plantar sementes, para a gente deixar de achar normal o que a gente acha normal, né? Enfim, e aí passando para esse trabalho, eu quis, porque existem dados que no último ano, a cada 10 minutos, uma denúncia foi feita contra a violência doméstica. A cada 10 minutos. E daí eu falo assim, gente, 10 minutos é um tempo que a gente, sei lá, escova o dente, acorda, escova o dente. A cada 10 minutos, então realmente são 10 minutos que podem significar uma diferença entre vida e morte, né? Assim, só que muitas dessas denúncias, elas são retiradas depois, porque em sua maior parte ela é feita por pessoas muito próximas a essas mulheres, seja marido, ex-marido, pai dos filhos, enfim, elas ficam com muito medo e elas têm também vergonha e diversas outras questões, então elas retiram denúncias. Isso aí fortalece quem agride, né? Quem faz esse crime. E daí eu pensei muito sobre Nan Goldin, naquela fotografia dela, um mês após ser espancada, que ela fala que ela resolveu fazer essa foto para ela sempre lembrar daquele dia. Espancada pelo namorado. Sim. É uma foto, tá no Tate Modern. É uma foto belíssima, que ela encara a lente com tamanha dignidade, que aquilo me tocou muito. Até por isso que as Barbies todas estão usando batom vermelho, assim, que me veio muito aquele batomzão dela na foto. E ela fala que ela resolveu fazer essa foto, publicar ela, para ela sempre lembrar, porque claro que nenhum relacionamento é de todo ruim, senão não estavam juntos, né? Então ela sempre caía naquilo, assim, ele ia lá, batia nela, xingava ela, dali a pouco ele estava um anjo, sedutor, claro, e ela entrava naquele ciclo de novo. Então ela fez essa foto para isso, e isso me marcou muito. Eu pensei, olha, a foto tem esse poder e a gente precisa usar ela, porque se essas mulheres, elas vão reatar ou não, isso é uma escolha delas, mas está ali para elas sempre lembrarem, para elas não poderem esquecer daquilo que elas passaram. Então eu procurei denúncias públicas que eu via em site, tudo, porque eu pensava, bom, se essas mulheres retirarem essas queixas, querendo ou não, já está pelo mundo, né? Então eu peguei imagens, peguei denúncias, reportagens, e maquiei essas Barbies, né? Por que Barbies? Porque a gente acha que não. A minha filha, até um ano atrás, assistia Barbie. Então, em 2022, a Barbie ainda fala as mesmas coisas de 50 anos atrás. A Barbie ainda espera o noivo, a Barbie ainda faz bolo para quem gostar dela. A Barbie só pensa em fazer maquiagem, ainda hoje. Então, assim, será que andamos tanto assim? Até porque era só branca, né? Melhoramos um pouco, né? Mas elas continuam com esses mesmos pensamentos machistas. Então, e isso está sendo colocado para as nossas crianças verem.
Então, escolhi Barbie por isso e também para não, né, para não mostrar quem que era. Esses roxos, eles são o mais próximo possível do que foi mesmo. E eu queria, de alguma maneira, falar com quem foi e onde foi. Como se eu fosse policial, eu brinco assim, como se eu estivesse investigando esse crime. Então essas fotos, Lu, que você me perguntou sobre elas grandes, pequenas, elas eram pequenininhas, como se elas fossem polaroides. Que eu pensava, bom, o policial não vai ter tempo de fazer a foto, imprimir uma foto fine art, vai, então vamos fazer polaroid. Então elas eram assim, e eu fui colocando, e eu queria fazer uma linha condutora entre elas. Então eu fui colocando, fulana de tal em casa com o marido, essa daqui em casa com o ex-noivo. E aí eu fui fazendo isso à mão, e realmente a gente vê que existe padrão. Infelizmente existe padrão, então por isso que faz sentido todas estarem assim, quase que num loop, né? Porque existe, a maioria é em casa ou em círculos de segurança por pessoas muito próximas a elas. Então, e a gente fala muito hoje em dia, ainda se fala muito assim, entre quatro paredes ninguém entra. Será que ninguém entra? Sabe, porque é lá que tem, é no quarto. Quando você me falou de ter feito essas fotos lá no quarto, que eu não estava sabendo disso, eu pensei, putz, mais uma coisa, tudo a ver, porque geralmente é lá, né? O quarto vira um cativeiro. Exatamente. Então, resumindo, assim, é isso, a gente conversar muito e vamos lá. Eu vou começar, Joaquim? Jura? Então eu vou começar contando quando eu conheci o Joaquim Paiva. Pode ser, gente? A história é longa. É rapidinho. Eu conheci o Joaquim fazendo leitura de portfólio lá em Ouro Preto, no festival, em 87. Eu tinha acabado de fazer meu curso básico com o Cláudio Feijó, em São Paulo. E eu fui mostrar meu portfólio para o Joaquim, curso básico, né, gente? E ele, todo elegante, falou: você tem alguma coisa no olhar, mas você precisa afiar a faca. Você disse isso. E eu tô em estado de êxtase, porque acho que agora a faca tá afiada, né? Eu tô do seu lado, dividindo esse espaço com você. Primeiro quero agradecer. Foi isso, Joaquim, era só isso, não vou contar mais nada, tá? Não, aqueles detalhes só. Não, eu vou. Deixa pra depois, à noite. Plano B à noite. Mas eu quero agradecer o Paulo, a Kitty, o Plano B, as meninas. Estou super emocionado, feliz de estar aqui lançando meu livro, o Êxtase, que é... O livro, ele é a minha experiência de fotografar durante 8 anos. Boa, Paulo, me ajuda. O livro é a experiência de fotografar durante 8 anos manifestações LGBT, que ia mais lá em Berlim, e 3 anos em São Paulo, 2017, 18 e 19. Então é uma mistura das culturas, é o PB e o cor, é o analógico e o digital, que vão se misturando. E aí tem o Nino caçador, o Nino observador e o Nino observador. Mas eu queria falar um pouco também do Nino laboratorista, né? Que eu trabalhei muito com fotografia analógica, né? Nos anos 90. E então a capa, mostra a capa de novo, Paulo, por favor. A capa é uma foto velada que eu brinquei com a canetinha. O X é brincando com o X do êxtase, e a geração X também, né? Dos anos 90, a geração do piercing, da tatuagem, do êxtase, né? Da droga que a gente tomava. A gente? Né? A gente. Já incluiu todos nós, né? Anos 90, gente, agora já passou. Estão noutros. E é isso, é muito engraçado, né? Quando o Paulo falou o título, né? O sagrado e o profano, e eu perguntei pro Joaquim, quem é sagrado, quem é profano? Então, então, agora, não, ele vai falar sobre o livro dele. Gente, mas depois eu vou estar aí também, lançando o livro, conversando mais tarde com vocês, podem fazer as perguntas e tal. Tá bom?
É isso aí. Menina, como é que eu vou falar e mostrar aqui? É? Você mostra? Não, tá. Então. Bom, antes de mais nada, muito obrigado a todos vocês aqui, Tião, Paula, por estar aqui e poder trocar algumas ideias, enfim. Bom, esse é um livro, Lantejoulas Cintilantes no Vale do Amanhecer. Tá. O Vale do Amanhecer é uma comunidade religiosa no Distrito Federal, a 45 quilômetros da rodoviária de Brasília, que é assim o ponto central da cidade. Sim, eu morei em Brasília 20 anos ao todo, em 4 ocasiões. Na década de 1970, 1980, 1990 e 2000. Na década de 1980, eu fotografei muito a cidade. Por exemplo, a rodoviária da cidade, que era o ponto de chegada e partida dos ônibus urbanos. Eram basicamente as pessoas que não tinham carro. Bom, e depois desse livro da rodoviária, que foi publicado no ano passado, eu resolvi fazer uma outra série onde eu havia estado várias vezes. A mesma coisa foi com a rodoviária. Era mais perto de onde eu morava, eu ia nos fins de semana. E então, depois de fazer o livro da rodoviária, eu achei importante, por esses anos todos que eu morei em Brasília, que seria muito interessante eu fazer um livro sobre o Vale do Amanhecer. Eu confesso que, enfim, como as moças, os rapazes da minha geração, todos, a maioria ou quase todos eram católicos, faziam primeira comunhão, etc, etc. Mas eu também tenho de dizer que na minha vida adulta a religião não teve mais essa importância. Não? Então, eu quando fui lá, foi pelo fato de essas pessoas terem umas vestimentas muito vistosas, mas, sobretudo, eu ia lá, não só com a intenção de dar continuidade a um projeto de fotografar a cidade de Brasília, e eu senti com o tempo que, apesar de eu não ter captado, porque também não era, para dizer a verdade, o meu interesse, o que significavam aquelas roupas todas, aqueles símbolos todos, era muito complicado aquilo. Uma mistura de catolicismo com o cristianismo, com espiritismo, Allan Kardec, muita influência das civilizações Inca e Azteca. Então era uma mistura. As estrelas, as cores das estrelas, das roupas, todas tinham um significado. Mas eu achava aquilo complicado para mim. O meu interesse não era destrinchar, de um ponto de vista sociológico, o que aquilo significava. Eu queria captar o ambiente, aquele lugar, visualmente, pelas cores, pela beleza. E de uma coisa eu tenho certeza, já que eu não estava interessado em destrinchar o significado daqueles uniformes, né? Daquelas vestimentas, de uma coisa eu tive certeza: ali era um lugar onde as pessoas humildes, e são muitas pessoas humildes nesse país, muitas, 70% talvez, aquelas pessoas iam ali, eram todas pessoas pobres, pessoas mestiças. Elas vinham em busca de um conforto espiritual, um alívio para os seus problemas, para o dia a dia, né? Então, eu resolvi no ano passado
fazer junto com o Ronnie Maltz e a Carolina Catan. Eles têm uma editora, né? LP Press. LP. O que é LP? Livros Possíveis. Às vezes você pensa um livro de uma maneira e ele sai de outra. Às vezes a seu contento, às vezes não tanto. Nós não brigamos muito. Quer dizer, eu com os dois. A Carol era um pouco mais assim, determinada e tal, mas sempre acabamos nos entendendo. E aí entra uma coisa interessante. Por as fotos serem suas, você pode imaginar, ou as pessoas podem imaginar, que ele tem poder total sobre o trabalho dele. Não acho que seja assim. É um trabalho coletivo, quando você tem um designer, quando você tem, por exemplo, o tratamento de imagem, que a pessoa que fez muito competente, o Tiago Barros, ele sempre disse: Joaquim, vem aqui, senta do meu lado, a gente vê foto por foto. Ah, aqui está mais azul, ali está mais roxo. Não, aqui está meio escuro, não sei o que e tal. Ah, e tem um pontinho. Eu, com a minha assistente em casa, a gente fez a limpeza, né, dos slides e dos negativos a cores. Mas é sempre preciso, né, é sempre necessário arrematar, ajeitar um pouco a cor, etc. A luminosidade. E esse livro, que foi o último que eu fiz, é o quinto que eu faço sobre a cidade de Brasília. E o primeiro foi no ano de 2000, quando Brasília comemorou 40 anos, e uma parceira minha da área, enfim, da fotografia, propôs uma exposição coletiva no Palácio Itamaraty, que é um palácio maravilhoso, e onde eu trabalhei 47 anos. E então, eu tinha essas fotos do Núcleo Bandeirante, que era uma cidade satélite de Brasília, onde moravam os homens e mulheres que vieram construir a cidade. E aquilo eram barracos de casas de madeira, e tudo aquilo foi posto abaixo. Tudo aquilo. Se chegar lá, é uma coisa horrenda de feio, igual a qualquer coisa, os materiais baratos, é uma coisa muito feia. Teria sido uma coisa fantástica se aquilo tivesse existido, permanecesse. E tem uma coisa interessante: muito pouco tempo aquilo mudou completamente. Vivemos uma época cada vez mais acelerada. E eu, na minha idade, acho que é acelerada demais. Acho que é acelerada demais. Então foi isso. E eu fiz um sobre a rodoviária de Brasília. Na época também havia uma coisa interessante. Eu fotografei de 81 a 83 e depois em 87. Naquela época não tinha o menor problema da gente tirar fotografia. Quer dizer, vamos partir de um princípio que ninguém tem, nenhum fotógrafo, nenhum artista vai querer fazer alguma coisa de mal contra aquela pessoa que ele fotografou. Mas hoje é um grande negócio. Outro dia eu entendi por quê dos direitos autorais. Dinheiro. É tudo sobre dinheiro. Ah, minha cara. Não, já tem um movimento aqui. Enfim. Não leva ao pé da letra essa postura, né? E, então, é muito chato, porque inibe muita gente, muito a gente hoje em dia, por causa do tema, né, de direitos autorais. É uma chatice enorme. Mas, enfim, aí está esse livro. Foi muito bom eu ter feito um livro grande sobre Brasília, na cidade do México, feito pelo Centro de la Imagen, que é um centro muito importante na América Latina, um circuito internacional. Os americanos dão muita importância a essa instituição na cidade do México.
Então eu fui dando a contribuição que eu posso. Ninguém me pediu para fazer nenhum desses livros. Eu que achei que eu podia participar de um diálogo com os colegas fotógrafos, com os artistas, com as pessoas interessadas, né, da minha visão sobre a cidade onde eu morei tantos anos. Então, é isso. Você acha que tem alguma outra coisa para comentar? Vamos ver. Obrigado, Nilo, Joaquim, Márcia, Juliana. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma reparação, comentário, um elogio, pagar uma cerveja? É só uma observação, porque a Ju falou de histeria, e histeria vem do grego histera, e histera é útero. Então vocês acreditavam que só a mulher tinha histeria, porque só a mulher tem útero. Isso é muito doido, né? E outra questão que eu acho interessante, além de fotógrafo, eu sou ginecologista obstetra e trabalho com imaginologia da mulher. Eu sou ultrassonografista essencialmente da saúde da mulher. Então a gente lida muito com essa questão da violência também, com outro ódio. E uma coisa que eu acho que a sociedade tinha que começar a encarar de frente é a psicopatia. Porque a gente, é uma sacanagem chamar um psicopata de doido, porque o doido é outra pessoa que tem solução. A psicopatia é uma estruturação cerebral que o cara nasce e morre com ela sem solução. E uma grande parte das pessoas da violência sexual, não estou falando todas, é a psicopatia. E na hora que você confunde isso com as outras pessoas, você está dando um aval para esses caras repetirem. Então a gente vê isso na prática com o médico, essa questão da psicopatia ser muito relevante, a gente não encara isso como sendo, identificando que esse cara não tem jeito, esse cara tem que ser isolado. E 4% da população brasileira, da população mundial, é psicopata. É muita gente. Então a gente tinha que começar a identificar isso, seria uma maneira de a gente ajudar a essa redução da violência contra a mulher. Pega, tá gravando. Não são nem bem questões. Primeiro, bom dia, boa tarde a todos. Eu também trabalho com a figura feminina em uma das minhas séries, né? O Tudo Dança, Transmutação, que eu uso vermelho também, mas uso camadas históricas. Faço uma leitura, acho que um pouco irônica, né? Sobre o masculino. Né? E eu estava pensando, eu fotografo e eu também escrevo sobre os meus trabalhos. E eu recebi uma crítica no meu texto, quando eu falei do vermelho, e a princípio eu associei o vermelho à menstruação, né? Ao sangue provocado pelo agressor, e também o vermelho... e também o vermelho do desejo, né? Porque conta-se, né, a tradição religiosa, que a primeira mulher, a Lilith, ela se recusou a ficar por baixo do Adão no ato sexual, e Deus a expulsou do paraíso. Aí ela virou a bruxa, né? Ou seja, a Lilith é aquela mulher que não se enquadra, né? Aquela mulher que buscou outro caminho, que não essa submissão à figura masculina. E a agressão também, eu acho que a agressão física, ela é um pedacinho da agressão psicológica a qual nós mulheres até hoje somos submetidas. Né? Até quando começo a falar mais alto, eu digo, eu não sou surda, pode falar mais baixo, vai entender até melhor. Né? Então isso é diário. Mas enfim, nesse texto, então eu associei a isso. Aí, levei um puxão de orelha. Vem cá, mas a mulher hoje não é só a mulher que sangra. Então eu até modifiquei o meu texto, falando das mulheres cis e das mulheres trans.
Quando você fotografou essas mulheres, eram todas cis ou você tinha trans também? Como é que você chama? Sandra. Não, você falou o vermelho do desejo, o vermelho da puta também, né? A questão da mulher trans tem uma questão muito dolorosa nesse trabalho. O meu recorte foi mulheres acima de 50 anos. Você encontrar uma mulher trans acima de 50 anos é muito difícil. Elas morrem antes. Então, eu tive essa procura, não encontrei abaixo de 50 anos e queria permanecer coerente com o meu recorte e achei até que seria interessante é péssima palavra, né? Mas potente esse dado. Muito difícil encontrar uma mulher trans acima de 50 anos. Vou fazer um comentário também. Joaquim falou do livro possível, né? Eu fico pensando, ontem eu fui provocada num lugar e fiquei muito pensando nisso, na exposição possível, no suporte possível hoje, como mostrar um trabalho. Desde cedo eu imaginei esse trabalho em Lambis, numa referência à arte urbana, numa referência a ocupar um território onde eu não teria espaço, onde o tema não teria espaço. Existe o nu, então tem que ser um território interno, não pode ser na rua. Eu adoraria estampar meio Agnes Varda, assim, né? Fazer imenso, assim, nos muros e tal. Mas não faz sentido para mim, porque a provocação foi em termos de por que não uma impressão fine art, imprimir numa qualidade melhor, e fiquei muito pensando nisso, sabe? Até que ponto o suporte, até que ponto a linguagem, eu abro mão um pouco de uma qualidade aqui para ganhar coerência no trabalho como um todo, né? Imprimir o vermelho é super difícil, é uma luta. Quando eu penso em lambe, o papel sulfite não imprime vermelho, definitivamente, mas achei essa impressão. Mas aí quando o Joaquim falou, né, do livro possível hoje, me vem muito, poxa, como mostrar um trabalho hoje sem grana, sem apoio, sem nada, e como viajar com esse trabalho, e como ocupar um espaço que não seja só da galeria, como mostrar esse trabalho num espaço mais público, né? Então, me vem todas essas questões que eu tinha esquecido de falar. Eu queria falar sobre trans. Eu não sei se vocês olharam essas fotos com mais calma. Tem uma mulher trans ali. E eu queria contar um caso curioso, porque todas essas mulheres saíam com o nome e tudo certinho. Em nenhum jornal a mesma notícia sobre essa mulher trans que estava numa festa, saiu em vários jornais, em vários sites. E em nenhum site tinha o nome dela. Em nenhum. Mulher trans. Ela não tem nome, ela não tem identidade. E eu achei que fazia sentido demais trazer ela para essas fotos, que todas têm o nome, menos ela. Obrigada. Ju, conheço a Ju já há bastante tempo, amo essa menina linda, sempre digo menina linda. Eu observei, estava olhando para elas, e me remeteu ao 3x4 policial. Parece que elas são as vítimas. Elas são como se elas fossem culpadas, né? Não é? Me deu... Achei sensacional, Sandra, por esse olhar, porque eu acho que uma coisa que nós mulheres trabalhamos, assim, é uma coisa que eu pessoalmente trabalho, análise, há muitos e muitos anos. Eu falo para ela assim, eu preciso tirar a culpa. Eu acho que a culpa, qualquer coisa que a gente erra, a gente fala desculpa. Muito, assim, obrigada mesmo por esse... Agora eu tô olhando por esse lado. Então, talvez, assim, que eu sei que elas com certeza sentem, a gente sente assim, mas
Eu tive culpa porque eu provoquei ele. Eu tive culpa porque eu olhei para o lado. Eu tive culpa. Que lindo, obrigada. E pelo nome, né? O nome era Amor, Amor Delito. E aí, a gente conversando, falando sobre esses 10 minutos, sobre essas 10 mulheres, eu falei assim, existe desamor, né? Então a gente pensou de última hora esse nome que eu achei que fez mais sentido do que o outro, que são 10 amores, né? 10 situações em que elas são maquiadas com um amor, assim, ele fez porque ele amava, ele fez porque ele gosta demais. E gostei mais, eu quero que vocês me falem. Não tem como mudar mais, porque estamos já impressos, mas enfim, 10 amores, achei que fez mais sentido. E remete também a desamor, né? Exato. Desamor Esse por desamor, né? ser não amor, né? Bom, se alguém não tiver mais... Tem. Eu estava ali no canto querendo fazer uma pergunta, que eu acho que elas já responderam cada uma, mas elas podem completar. Para a Márcia, eu queria fazer uma pergunta assim. Eu tenho um trabalho também com feminino, no vermelho, só que no meu caso são áudios. E o que me deixou curiosa, eu acho que você falou um pouco do suporte, por que da escolha como suporte um papel de parede? Fiquei pensando numa segunda pele. E queria que você falasse um pouco. E a Ju, eu tinha reparado o trans, você acabou falando agora. E eu queria que você falasse um pouco sobre a metáfora das bonecas. A escolha da metáfora. Parabéns, lindo. Adorei o trabalho das duas. Antes da Juliana responder, uma curiosidade aqui, quem trabalhou em jornal sabe disso, as fotos que são feitas em delegacia de polícia, né, em jornal, elas se chama boneco. Vai lá e faz um boneco, né? Então, é muito curioso essa ideia da Juliana trazer essa linguagem que é tão antiga no jornalismo, né, como se a pessoa virasse um boneco. Então é exatamente isso, ela escolhe uma boneca. Eu queria que você contasse também que você refotografou. Isso, conta isso. Gente, imprevistos que vêm para o bem, né? Essas fotos originais, elas tinham um fundo preto, era como se fosse um book, assim. Então elas estavam chiquérrimas, com o cabelo penteadinho, e eram as fotos originais. Quando eu fui fazer teste nessa lona, eu liguei para ele desesperada e falei, Paulo, o fundo preto ficou horrível, não ficou legal, o que eu faço? Eu falei, vou fazer essas fotos de novo. Só que as Barbies estavam guardadas já. Elas estavam misturadas. A sorte que elas ainda estavam maquiadas. Senão eu ia chorar de ter que uma a uma pesquisar e fazer igual. Talvez eu fosse tacar um roxo assim, né? Tudo. E daí quando eu tirei elas, ficou pra mim muito melhor, porque elas estavam completamente descabeladas, elas estavam já com a roupa. E então foi surpresa boa, né? Acho que foi só surpresas boas, sim. Refotografei. Onde a boneca estava descabelada, faz todo sentido. E aí a gente conversou e ele falou assim, mas faz sentido, porque quando elas fazem uma queixa, tem esse fundo branco, não existe esse fundo preto, que eu nem sei de onde que eu tinha tirado esse fundo preto. Então, obrigada por essa troca e inusitados, né? Márcia. Te respondendo, gente, é muito legal, cada um traz uma referência, né? Eu nunca pensei no papel de parede. Achei massa. Eu sempre pensei na arte urbana, na ocupação, no lambe, nessa coisa que você coloca em muro mesmo, ou nessa coisa que amassa, que dá ruga. Ah, não, mas eu achei ótimo. O conceito, queria perguntar. Sim. Se era uma pele. Foi a questão da ocupação urbana mesmo. Um tema que precisa ser falado, um tema que precisa de espaço. Você ocupa um território e você ocupa um território para chamar a atenção para uma questão social, né? Então eu fiquei muito com isso na cabeça e buscando
esse papel que imprimiria isso, né? E, ao mesmo tempo, tem uma coisa... Essa visualidade, assim, você tem que se apegar de várias coisas. É difícil, não é simples. Assim, eu só não posso me desapegar do vermelho. Não pode imprimir rosa, não pode imprimir sem contraste, isso não pode. Mas a coisa da ruga, né? A coisa... Você vai acrescentando essas camadas no trabalho. Eu, primeira vez que eu fiz um teste, eu falei, enrugou. Aí, mas é lambe, tem ruga. Aí eu falei, mulher acima de 50, tem ruga. Então a gente vai colocando no caldeirão as coisas. Gente, já são mais 2 dias. Quer falar? Falou. Márcia, só um pequeno comentário. Você falou de jogar isso na rua, né? Você fala de jogar isso na rua. Me veio uma imaginação. Imaginar isso num grande mural, que as pessoas podem passar e se manifestar por cima disso. Imagina qual seria a transformação disso na sociedade que nós temos hoje, né? Seria muito curioso de ver o que pregariam em cima, o que destruiriam. Certamente. E seria interessantíssimo isso não sei o que a gente poderia imaginar, né? O que surgiria, né? Quais palavras passariam? Antes da Márcia falar, em 2017, 2018, acho que a Kitty tem uma lembrança melhor do que eu, no Fotorio fiz uma convocatória e tal, e a gente expôs, acho que eram 50 lambes pelo centro da cidade, na Cinelândia e tal. E todos absolutamente impecáveis, ficaram lá há muito tempo. Mas tinha um lambe, que eram 2 mulheres se beijando na boca, na manifestação do 8 de março, né? Eu acho que é uma coisa assim. A gente botava, não demorava 2 horas, alguém ia lá e rasgava. Você vê, são só 2 pessoas se beijando, não é sexo grupal com cavalo, nada disso, entendeu? Porra, é só uma demonstração de, entendeu? Não é negócio de sadomasoquismo, corrente, sangue do caralho. Não, era só 2 pessoas se beijando, mas é impressionante como é que a sociedade não absorve certas manifestações de amor, porque é só amor, né? Porque a sociedade conservadora que a gente vive tende a sexualizar qualquer outra relação, que é a primeira coisa que vem à cabeça, como é que 2 mulheres fazem sexo? Ou 2 homens, ou 3 homens, ou 5... Ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas a sociedade se acha uma fiscalizadora do sexo dos outros. É impressionante isso, né? Aqui, obrigado pela sua colaboração. Me lembrou uma coisa. Eu imprimi as telas vermelhas. Primeiro eu falei, não, preciso ocupar o que sobrar lá, eu ocupo. Mas a primeira ideia era exatamente as pessoas poderem escrever novas frases. Então, é um trabalho que eu acho que ele fica mais potente com a participação do público. Eu até, no primeiro momento, eu falei, gente, eu não preciso fotografar mais, tem 34 mulheres, eu não tenho que ficar criando mais imagens. Quem tem que criar imagens agora é o público. E aí eu tenho um projeto, esse trabalho ele se desdobra, e tomara que ele se desdobre mesmo, numa projeção mapeada, com interação, com interatividade. Então, onde você pode criar suas próprias frases, e aí tem um detector de movimento que te transfere, que te leva para um caça-palavras e cria a sua imagem lá dentro. Então, existe esse projeto, vamos ver se a gente consegue, né, uma lei captar e tal. Mas, super concordo com você, já está na mente. Kitty, eu queria muito que você viesse aqui, porque eu queria contar uma coisa que quem ia expor aqui era a Márcia e ela. E daí o Paulo marcou reunião para nós 3 para falar sobre isso, e quando ela viu, ela falou assim, Juliana, fiquem vocês 2, porque eu acho que faz muito sentido vocês 2 juntas, esse tapa. E eu falei assim, imagina, como assim? Você que ia, se for o caso, eu não vou então. E ela falou assim, não, de jeito nenhum, vocês que vão. E eu falei, mas o seu trabalho conversa também. Você podia falar sobre ele, inclusive. E aí ela falou, conversa, mas eu acho que
necessita serem vocês duas frente a frente, que eu achei que isso ficou fantástico, parabéns para os dois. E ela foi simplesmente generosa demais, e ela tá ali quietinha, escondidinha, então venha. Bom dia a todos e obrigada aí pela presença. Não, é o seguinte, tem um trabalho que tinha sido exposto num projeto que chama Mulheres, Milha pelas Mulheres, que é um projeto em função do aborto e da proteção das mulheres nesse problema que também é completamente obscuro, né? E são umas fotos que eu fiz com a minha filha, que está ali, na pandemia. E, na realidade, eram fotos que a gente estava enclausurado, pensando sobre várias coisas, e ela passando por um momento de mudança, assim, de aceitação, de um processo dela que ela precisava se libertar. E esse projeto e essas imagens foram expostas no Passo agora, com a curadoria da Gabriela Davis e da Maíra Marques. E estava pronto. Então, o Paulo insistiu muito que a gente trouxesse esse projeto para cá. Eu falei, gente, não dialoga, porque era uma coisa, é uma coisa que fala da libertação da mulher, sim, mas ele, assim, aqui é um diálogo de tapa na cara, né? E essas imagens, elas são imagens, assim, muito fluidas e de libertação, mas com uma outra linguagem totalmente diferente. Então, eu acho que não cabia nesse espaço, sabe? Era um confronto aqui, sabe? É de você chegar e levar um tapa realmente. E por isso eu não estou aqui junto com vocês, Juliana, mas, assim, muito importante vocês estarem falando sobre esse assunto que a gente tem que botar na roda, né? Obrigada por essa generosidade mesmo. Bom, gente, então vamos nessa, né? Obrigado, gente. Espera aí. Paulo, fala ali do quintal da... Fala aí. Só falar aqui que a minha filha está ali com o Lucas, eles fizeram um projeto que chama Quintal da Labareda. Ela se mudou há 2 anos, eles se mudaram 2 anos para cá e montaram uma tipografia. E essa tipografia está nascendo aqui nesse festival agora, está vindo ao mundo. Então tem umas coisas que eles imprimiram e cadernos. Se vocês puderem dar uma olhada, eu acho que vocês vão gostar de conhecer o projeto. Também não podemos esquecer que, além desse bate-bola aqui, é o lançamento do livro do Joaquim e do Nino, que estão à venda. E quem não viu ainda, lá na Vila Foto em Pauta, lá ao lado da Matriz, está a convocatória do Ateliê Oriente, chamada Sonhar Futuro. Tem várias pessoas aqui que estão participando. O trabalho da Sandra, da Joana, que eu acho que estava por aqui, o Marcelo, enfim, Maria Eugênia. Quem não viu, vai lá, vocês vão gostar, tá bom? Muito obrigado pela... Gente, ela continua fazendo... Não, é porque o Joaquim foi em casa buscar o diário dele. Quem quiser ver e trocar uma ideia com ele, ele está aqui um tempo. Não, mas quanto que tem na caixinha? Uma questão para... Fala. Bom, é o final do encontro, mas queria perguntar uma coisa para Joaquim, né? A minha visão não é uma visão de fotógrafo, porque eu sou sociólogo, eu fiz muitas pesquisas como a visão da etnografia. Então, quando eu vejo a reportagem de Joaquim sobre uma comunidade, a minha questão é a questão do reconhecimento da comunidade e do autoestima da comunidade. A minha questão agora para um fotógrafo, não sou fotógrafo, acho que precisa um tipo de empatia, um tipo de relação para fazer esse tipo de pesquisa, senão não funciona. E tem fotógrafo onde eu vi um tipo de relação entre o fotógrafo e as pessoas, a comunidade. Então a minha visão é a visão de um filósofo alemão que se chama Axel Honneth, que fala sobre reconhecimento. Tem reconhecimento do fotógrafo da valor da comunidade. Então, queria perguntar como você tem esse tipo de relação com a comunidade, reconhecimento para fazer a fotografia, senão não funciona. Na minha opinião, não funciona.
Obrigado. Olha, foi uma relação muito fluida. Eu não tive problemas. Por exemplo, quando eu cheguei ao Vale do Amanhecer pela primeira vez, eu me apresentei, moro em Brasília, sou fotógrafo e gostaria muito de poder fotografar as pessoas aqui. Ponto. E fui bem atendido, as pessoas, enfim, os organizadores sim, você pode tirar as fotos e tal. Na época não havia uma pressão tão grande quanto a você fotografar uma pessoa, pode, não pode, o que você vai fazer por isso, tem que ter permissão. Então, não sei, eu acho que a relação foi boa, porque nunca me chamaram a atenção, você não pode entrar aqui, ou não pode entrar ali, não pode fotografar desse jeito ou daquele outro jeito. Então, eu acho que correu tudo bem. Eu acho que é a mesma questão comigo, né? Como que você entrou na comunidade, como que você contactou essas pessoas? Então, na verdade, essa comunidade é a comunidade da qual eu também faço parte, e todo esse material, eu trabalhei para um jornal lá em Berlim. Durante esses 8 anos, e eu era um freelancer, e era super concorrida essa pauta, né? Então todo ano eu ficava esperando, será que esse ano eles vão me chamar? E eles me chamaram durante 8 anos. E eu fazia para eles, e lógico, depois eles me devolviam os negativos, e era o momento que eu ia fazer as falsas sonorizações, e brincar no laboratório e tal. Mas tinha essa coisa, esse intermediário, né, que era o jornal, as pautas. Daí que ficava mais fácil de aproximar as pessoas. E que eu acho que é legal entre o meu livro e o do Joaquim, o que me chama a atenção, é a cumplicidade do olhar. Os dois têm essa coisa do olhar, né? É muito interessante. Aliás, os 4 trabalhos. Os 4. Sim, os 4 trabalhos. Sim. Gente, então é isso. Muito obrigado. Os livros do Joaquim a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Muito obrigado, bom dia. Vai lá ver a exposição. A programação do Foto em Pauta está extraordinária. Muito obrigado. Os livros estão aí para você vender? Estão aqui, lógico. Obrigado.